Isso é uma outra história. Então, Fica à vontade. Meus pegas com o Vanderlei Luxemburgo. Adoro o Vanderlei. Achei fenomenal que ele tivesse voltado agora para o futebol, que tivesse sido contratado pelo Corinthians. Maravilhoso. Para encontrar com ele no jogo do Botafogo. Acho que eu vou lá. O Luxemburgo inventou os treinos, as entrevistas coletivas. Ah, foi ele que inventou? Foi ele que inventou. Entrevista agora é coletiva. Como assim coletiva? Porque até então todo mundo que saía do treino podia ser entrevistado por quem quer que fosse. Eu entrevisto quem eu quiser. Não quero entrevistar quem você quer que eu entreviste. Né? Essa coisa que existe hoje. O clube escolhe um jogador e bota lá de boi de piranha para ele ser engolido pelos jornalistas. Hoje é desse E jeito. vai todo brifado para isso aqui não pode falar, isso aqui não pode falar. Aí o entrevistado escolhe certas frases feitas e vai repetindo aquela maçaroca e fica aquela coisa pasteurizada igual para todo mundo. Aí o Vanderlei, agora é coletiva. Como assim coletiva? A gente tinha saído de um treino. Não, vocês vão ver lá no hotel. E não podia ser no treino, lá no campo. Tinha que ser no hotel. É o hotel, um hotel enorme que tinha lá em... Atibaia. Não. Foi aqui, já em Foz do Iguaçu. O campeonato era no Paraguai. Sim. O Brasil ia jogar em Santa Cruz de la Sierra, a Copa América de 1999. E aí o Vanderlei montou um salão imenso, assim, tipo aqueles salões de... Foi a Copa América que o Ronaldinho Gaúcho fez aquele lance lá, que o Ronaldinho Gaúcho apareceu para o mundo. Que ele apareceu para o mundo. Aquele gol de lambretinho e tal. Isso. Aí ele montou uma mesa, assim, que parecia mesa de príncipe. Sentado ele de um lado, Leonardo do outro, que era que queria ser o capitão, e do outro lado um outro jogador. 2 jogadores e o técnico. Agora você já entrevista aí o assessor de imprensa, aí a imprensa toda sentada, querendo entender que palhaçada era aquela. Aí vocês vão fazer pergunta, escolhe para quem vai falar. O assessor de imprensa vai dizer. E o Vanderlei comandando tudo. Aí o assessor de imprensa, que era o seu Lemos, disse assim, agora a primeira pergunta vai ser para o Leonardo, a segunda pergunta para o fulano, e o Vanderlei vai falar no final. Aí o jogador ia responder, o Vanderlei ficava olhando para ele assim, o que ele estava respondendo. Tipo intimidando, sabe? Quero ver o que você vai falar. Quero saber se tu vai falar aí. Aí eu levantei e falei, pera um momentinho. Depois da terceira pergunta, eu falei assim, pera um momentinho. Isso aí vai valer sempre, o Vanderlei? Aí falei para ele. Não, é a nova ordem, agora é essa. Agora tudo vai ser desse jeito. Eu falei, Vanderlei, isso não existe, isso não é coisa de brasileiro, isso aqui não é, isso aqui é seleção brasileira, você não está no Real Madrid, você não está na Europa, não está em lugar nenhum. Isso aqui é seleção brasileira. Falei assim, e eu estou saindo dessa coletiva porque eu não participo disso. Peguei meu gravador, levantei, aí ficou todo mundo assim, o que acontece agora, né? Aí o Vanderlei Nogueira, da Jovem Pan, eu também, saiu. Aí o Roberto Abras, da Itatiaia, eu também, saiu. Aí foi saindo um monte de gente. Aí os que tem menos casca, né? Casca menos grossa, foram ficando e tal, e aquela entrevista foi ficando uma coisa assim, tão sem graça. Constrangedora? Constrangedora, não tinha declaração. Aí passou. Depois daquilo ali tinha um jantar, e depois do jantar, Vanderlei gostava de fazer a resenha com o pessoal da imprensa. Aí eu quebrei o pau lá com os caras, falei assim, eu não vou participar desse troço, não vai ter coletivo. Vou avisar minha rádio já. Se quiser mandar outro cara para cá, estava eu e o Elcio Venâncio, fazendo para a Rádio Globo. Estava na Rádio Globo na época. Manda outro cara para cá, porque essa palhaçada aí eu não vou compactuar com isso. Aí, jantar, os jogadores saíram do jantar, não podiam entrevistar. Sempre fizemos isso. Terminou o jantar, o jogador fica ali na resenha e tal. Vai lá, vamos bater um papinho aqui. O cara podia dizer, não, agora não. Mas geralmente o cara topava, encostava. Era resenha, era uma entrevista mais leve e tal. E aí lá no barzinho do anexo, senta o Vanderlei Luxemburgo lá. Aí senta ele, o Melo, e mais uns 3 ou 4 lá. Aí chega um jornalista, chega outro, e começa a resenha. Aí eu passei direto por ele. Aí ele ficou me olhando assim, acompanhando com o olho. Nós somos amigos há muito tempo. Eu chamo o Vanderlei de orelhinha. Desde o tempo que ele jogava no Flamengo. Jogava não, porque eu não peguei ele jogando, mas que ele era técnico. Aí ele... Heraldo, não vai vir para a resenha, não? Aí eu falei assim, não vou, não. Para essa resenha que você quer desse jeito, eu não vou, não.
Para com isso, vem cá, senta aqui, vamos conversar. Falei, tá bom, então vamos conversar, vamos conversar. Aquela palhaçada que você fez lá, não aceito, não vou topar isso. Não pode ser assim. Não pode ser assim por quê? Porque não pode, porque o jogador vai dar entrevista e você fica olhando para ele. Você acha que ele vai falar alguma coisa do que ele pensa de fato? Ou ele vai falar o que você quer ouvir? Sobre tática de time, sobre comportamento de jogador, adversário. Ele vai falar o que você pensa, o que você quer ouvir. Isso não vale para. Isso não é jornalismo, Vanderlei. Vai me ensinar a fazer jornalismo, não. Você pode me ensinar tática de futebol. Jornalismo você não vai. Que te chamaria de fazer. Eu sei, eu tenho media training. Fazia palestra. Eu dou palestra. Falei, não vai me ensinar jornalismo. Eu sou burro velho nisso aqui, do mesmo jeito que você é burro velho no futebol. E aí, ficamos ali naquela resenha horas. Aí chegou outro, e todo mundo no mesmo tom. Então, como é que vocês querem fazer? Falei assim, bota os jogadores lá, você vai tomar refrigerante lá do outro lado. Depois você vem dar a sua coletiva. Então tá bom, vamos fazer assim. Aí no dia seguinte a coletiva, falei, e não bota 2 jogadores não, hein? A gente precisa de muito material, a gente produz muito material. Rádio, jornal, televisão. 2 jogadores não preenchem o nosso noticiário. 4 tá bom? Eu falei assim, 6 tá bom. Aí no dia seguinte tinha 5 jogadores. Para não aceitar. Para não dizer que é o que eu quero, É. o que a gente quer. Aí tinha 5 jogadores sentados e ele fora. Aí estabeleceu lá um tempo. Ó, meia hora com os 5 jogadores aqui, pode perguntar para um, para outro e tal. E depois eles saíram, aí entrou o Vanderlei e ficou 1 hora com o coletivo. Eu falei, tudo bem, assim. E não vem com o negócio de tempinho de 10 minutos de entrevista, não, porque também não dá para a imprensa inteira perguntar. É muita gente, cara. É muita gente para perguntar. Brasil inteiro, imagina. Copa América, não tem nada acontecendo, só tem aquilo. Não tem campeonato estadual, não tem brasileiro para falar, só tem Copa América, só tem seleção. O Brasil foi campeão nessa O Brasil foi campeão. Foi campeão da Copa América, caraca. Não, foi campeão, né? Brasil 99. A gente descobre. Agora a gente tem o homem aqui. A gente saía de Foz do Iguaçu, atravessava a Ponte da Amizade, chegava em Santa Cruz de La Sierra, os jogos eram lá. Santa Cruz de La Sierra. Depois terminava, voltava e vinha para o Brasil. Eu joguei uma seleção sub-17 que era assim. Só que a gente ficava ali na faixa de Gaza. Pedro Juan Cavalheiro. Ali era pesado. Não, ali, pô, a gente não sabia. Campeão Brasil. Brasil campeão. Exatamente. Em cima do Uruguai. Aí ele cresceu e essa porcaria desse sistema dele acabou vingando, né? Mas também não foi como ele queria. Não, assim, e acabou vingando. Mais uma das coisas que o Luxemburgo foi precursor aqui no Brasil. Foi precursor. É um dos grandes treinadores da história. Sem dúvida, do futebol brasileiro. E mudou ele tudo. que criou essa coisa de comissão técnica cheia, comissão técnica multidisciplinar. De trazer essa parada do manager para o Brasil, dele querer comandar não só os treinamentos, mas toda a carreira do jogador. Isso até, eu acho que ele foi um pouco além disso, porque ele começou a se envolver até em quanto o jogador devia ganhar no clube. Isso aí também. Ele negociava os contratos. Negociava contratos. A gente negociou o Rodrigo Souto, na época, do Atlético Paranaense, para o Santos. Praticamente quase toda a negociação foi com ele. Entendeu? Não, o Santos não pode pagar isso, só pode pagar assim, só faz assim. Tá. A gente falou como manager do clube. Tudo. E não como o técnico. O técnico dirige o time. Quero jogador, vai jogar assim, faz salarial tanto. Aí tu dava o ok, aí o cara do clube entrava, o Vanderlei já falou, acertou tudo.